A irmã Maria das Dores, de 58 anos, membro fiel da congregação cristã no Brasil desde os 18, nunca imaginou que sua vida seria abalada por um diagnóstico tão cruel. O médico com voz séria confirmou: câncer de útero em estágio avançado com metástase para os linfonodos. As palavras ecoaram como um trovão em seus ouvidos, mas ela não chorou na hora. Só pediu licença, saiu do consultório e ao fechar a porta do carro desabou em prantos. Não pelo medo da morte, mas pela dor de deixar os filhos e o marido tão cedo. Senhor, por que agora? Eu ainda preciso criar meus netos, ainda preciso servir a tua obra. Clamou entre lágrimas, apertando o lenço que trazia bordado o nome da igreja. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, não contou nada ao marido. Primeiro, queria buscar a Deus em oração. Entrou no quarto, fechou a porta e ajoelhou-se ao lado da cama. Pai Celestial, tu que saraste a mulher do fluxo de sangue com apenas um toque nas tuas vestes, olha para esta serva. Não peço por merecimento, mas pela tua misericórdia. Se for da tua vontade, cura-me para que eu possa continuar louvando o teu nome na Santa Ceia. A oração durou mais de 1 hora. Quando se levantou, sentia uma paz que não vinha dela mesma. Era como se uma mão invisível tivesse tocado seu coração, acalmando o turbilhão de pensamentos. No dia seguinte, antes do nascer do sol, ela já estava de pé, preparando o café enquanto o marido ainda dormia. João, seu esposo, percebeu algo diferente nela. Você está quieta demais, Maria. Alguma coisa não vai bem? Ela hesitou, mas então resolveu contar. João ouviu em silêncio, e quando ela terminou, ele apenas disse: vamos orar juntos. Ajoelhados na sala, ele orou com uma fé que ela não via há anos. Senhor, tu és o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez o sol parar para Josué, que ressuscitou Lázaro. Se é da tua vontade, opera este milagre em Maria. Mas se não for, dá-nos força para suportar. Aquela oração fortaleceu-a mais do que qualquer palavra de consolo humano. Os dias seguintes foram de provas. Os exames confirmavam o pior. O câncer estava se espalhando rapidamente. Os médicos insistiam na quimioterapia imediata, mas Maria sentia um não no coração. Não era rebeldia, era uma certeza interior. Se Deus quer me curar, não será por meio de venenos, pensava. O irmão mais velho da igreja, homem de muita oração, foi visitá-la. Irmã, a fé sem obras é morta. Se você crê que Deus pode curar, então haja como se já estivesse curada. Vá à ceia, louve a Deus, sirva aos irmãos. A fé se mostra nas atitudes. Aquelas palavras ecoaram nela. Na próxima reunião de domingão, ela estava lá. Não escondia a doença, mas também não falava dela o tempo todo. Cantava os hinos com voz firme, especialmente o Glória a Cristo Jesus, como se cada palavra fosse uma declaração de guerra contra a enfermidade. Muitas irmãs notaram sua palidez, mas também viam um brilho nos seus olhos que não era normal. Após a ceia, várias se aproximaram. Irmã Maria, nós estamos orando por você. Ela sorria e respondia: o Senhor é bom. Ele sabe o que faz. Não era uma resposta de resignação, mas de confiança absoluta. Uma semana depois, durante a oração da noite em família, seu filho mais novo, de 22 anos, teve um sonho. Sonhou que estava em um grande salão branco, e no centro havia uma mesa com um livro aberto. Uma voz disse: a mãe já está escrita aqui. Ele acordou assustado e contou à família. João, seu pai, apenas disse: Deus fala de muitas maneiras. Vamos continuar orando. Maria, porém, sentiu uma certeza: aquele sonho era uma confirmação. Não sabia do que, mas guardou no coração. Os dias passaram, e o que deveria piorar, estranhamente não piorava. As dores que antes eram insuportáveis, agora vinham em ondas fracas. O médico, surpreso, marcou novos exames. Isso não é normal para um câncer neste estágio, murmurou. Maria apenas respondeu: doutor, eu tenho servido a um Deus que faz coisas além do normal. O homem cético balançou a cabeça, mas não discutiu. Até que veio o domingo da grande prova. Durante o culto, enquanto o irmão pregava sobre a passagem de pela fé, os muros de Jericó caíram. Hebreus 11, Maria sentiu algo estranho no corpo. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu ventre, seguida de um calor intenso. Ela não gritou, não se mexeu, mas suas mãos tremeram. Senhor, é tu? Sussurrou. Naquele momento teve a certeza, estava curada. Não por mérito, não por merecimento, mas porque Deus, em sua soberania, decidiu operar. Na segunda-feira, os exames confirmaram. Não havia mais nenhum sinal do câncer. Os tumores haviam desaparecido. Os linfonodos estavam limpos. O médico, atônito, olhou para os papéis repetidas vezes. Isso não tem explicação médica. Você fez algum tratamento alternativo? Maria sorriu e respondeu: só um, confiei no Senhor Jesus.
O homem, sem jeito, apenas disse: bem, continue fazendo o que estiver fazendo. A notícia se espalhou pela congregação como fogo. Muitos irmãos choraram ao saber. Na próxima ceia, o irmão que presidia leu o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Depois, olhou para Maria e disse: hoje temos aqui uma prova viva da fidelidade de Deus. Que este milagre fortaleça a fé de todos nós. Maria, porém, nunca se vangloriou. Pelo contrário, cada vez que alguém lhe pedia para contar a história, ela começava assim: não foi por mim, foi pela misericórdia de Deus. Eu não era melhor que ninguém. Só confiei naquele que pode todas as coisas. E sempre terminava com um convite: se você está passando por uma prova, não desanime. Deus ouve a oração dos humildes. Ele não nos abandona. Anos se passaram. Maria continuou servindo na igreja, agora ajudando outras irmãs doentes com palavras de ânimo. Sempre que via alguém desanimado, contava sua história não como um troféu, mas como um lembrete: Deus ainda opera milagres. Não desista de clamar. Seu marido João muitas vezes dizia: o Senhor não só curou o corpo dela, mas renovou nossa fé. Antes a gente ia à igreja por hábito. Agora vamos por gratidão. Uma tarde, enquanto regava as plantas do jardim, Maria parou e olhou para o céu. Senhor, obrigada por mais um dia. Obrigada por me dar a chance de ver meus netos crescerem, de servir a tua obra, de cantar teus louvores. Não foi por merecimento, eu sei. Foi só amor. Amor que eu não merecia, mas que tu me deste. E ali, entre as flores, ela orou não só por si, mas por todos os que ainda esperavam um milagre. Porque ela sabia, a mesma mão que a curara podia tocar qualquer vida. Bastava confiar. Maria nunca esqueceu o dia em que o médico a chamou no consultório, depois dos últimos exames, e lhe disse com voz séria: Dona Maria, pelo que vemos aqui, seu caso era avançado demais. Não há explicação médica para o que aconteceu. Os tumores desapareceram como se nunca tivessem existido. Ela apenas sorriu e respondeu: Doutor, eu sei quem fez isso. Não foi a medicina, foi o médico dos médicos. O homem, acostumado a lidar com dados e protocolos, ficou em silêncio por um momento, como se pesasse cada palavra antes de dizer: seja o que for que a senhora acredita, continue acreditando. Isso aqui é um milagre. Quando voltou para casa naquela tarde, Maria sentou-se à mesa da cozinha, onde a Bíblia estava aberta no Salmo 103, o mesmo que o irmão havia lido na reunião meses antes. João, seu marido, chegou perto e colocou a mão em seu ombro. E agora, Maria? O que a gente faz com tudo isso? Ela olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, mas não de tristeza, e sim de uma paz que só quem já viu a mão de Deus sabe descrever. Agora a gente vive para ele, João. Não só nos domingos, não só nas reuniões. Em tudo. Porque ele não nos deu só mais tempo, ele nos deu uma razão para viver diferente. E assim eles fizeram. Não foi da noite para o dia, não foi sem lutas, mas foi com uma certeza que não abalava. Deus havia os tirado da vala da sombra da morte, como diz o salmista, e agora eles pertenciam a ele de um jeito novo. Maria começou a visitar as irmãs da igreja que estavam enfermas, não com palavras bonitas, mas com a verdade crua que só quem já esteve no vale da aflição pode falar. Uma vez, uma jovem chamada Ana, recém-diagnosticada com uma doença grave, lhe perguntou com voz trêmula: Irmã Maria, e se Deus não me curar? Maria segurou suas mãos e respondeu sem hesitar: Filha, se ele não te curar aqui, vai te curar lá. Mas enquanto você estiver aqui, ele vai te sustentar. Eu já estive onde você está. Já chorei as mesmas lágrimas. Mas uma coisa eu sei: Deus não erra. Se ele permitir que você passe por isso, é porque tem um propósito que a gente ainda não enxerga. Confie nele mesmo quando não entender. Os dias foram passando, e o testemunho de Maria se espalhou não só entre os irmãos da congregação, mas até entre pessoas de fora que ouviam falar da Senhora que Deus curou do câncer sem quimioterapia. Alguns vinham até ela com curiosidade, outros com descrença, e outros poucos com o coração quebrantado buscando uma esperança. Ela recebia a todos da mesma forma, com humildade e sem nenhuma pretensão de ter respostas para tudo. Uma vez, um homem cético lhe disse: Como você tem tanta certeza de que foi Deus? Maria olhou para ele e, com calma, respondeu: Eu não tenho certeza por causa da cura. Tenho certeza porque antes de ser curada, eu o conheci na minha fraqueza. Quando você passa pela noite mais escura e sente uma paz que não é deste mundo, você sabe que não é imaginação. É real. E isso ninguém pode tirar de mim. João, que sempre foi um homem de poucas palavras, começou a mudar depois da cura de Maria. Antes ele ia às reuniões, cantava os hinos,
mas sua fé era mais por obrigação do que por convicção. Mas ver a mulher que amava ser levantada da cama de dor por uma força que os médicos não podiam explicar mexeu com algo profundo nele. Uma noite depois da ceia ele pegou a Bíblia e leu em voz alta para Maria o Salmo 30. Cantei louvores a ti, ó Senhor, porque me exaltaste e não deixaste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ó Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me saraste. Quando terminou, fechou o livro e disse: Maria, eu nunca tinha entendido isso direito. Agora eu entendo. Deus não só sarou você, ele sarou a gente dois. Porque antes a gente vivia, mas não tinha vida. Agora a gente tem. Os netos de Maria, que na época da doença eram pequenos e não entendiam bem o que acontecia, cresceram vendo a avó como um exemplo vivo de fé. Um dia, o mais velho Pedro, então com 12 anos, lhe perguntou: Vó, por que o Senhor Jesus curou a senhora e não cura todo mundo? Maria o puxou para perto e respondeu: Meu filho, eu não sei por que Deus faz algumas coisas e permite outras. Mas eu sei que Ele ama todos igualmente. Às vezes, a cura que a gente precisa não é do corpo, mas da alma. E às vezes, a maior prova de amor dele é nos levar para perto dele mais cedo. O que a gente tem que fazer é confiar, mesmo quando não entendemos. Porque Deus é bom, mesmo quando a gente não vê o bem. Os anos se passaram, e Maria continuou firme. Não que não tivesse mais medos ou dúvidas, ela era humana, afinal de contas. Mas agora, quando as incertezas vinham, ela se ajoelhava e dizia: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei em quem tenho crido. Se for da tua vontade, me cura de novo. Se não for, me dá força para suportar. Mas, acima de tudo, me ajuda a te louvar em qualquer situação. E era assim que ela vivia, não na expectativa de milagres, mas na certeza de que, milagre ou não, Deus estava no controle. Uma vez, durante uma reunião de oração, uma irmã chamada Clara, que estava lutando contra uma doença crônica, desabafou: Eu já orei tanto, já jejuo, já clamei, e nada muda. Às vezes, eu me sinto como se Deus não me ouvisse. Maria se aproximou dela e com voz firme disse: Clara, Deus ouve sim. Mas Ele não é um gênio da lâmpada que a gente esfrega e Ele aparece para realizar nossos desejos. Ele é Pai. E às vezes, o que a gente pede não é o melhor para a gente. Mas uma coisa eu garanto: Ele não vai te deixar. Pode ser que a cura demore, pode ser que venha de um jeito que a gente não espera, pode ser que Ele queira te ensinar algo nesse caminho. Mas Ele não te abandonou. Nunca. Clara chorou, e Maria orou com ela ali mesmo, não com palavras bonitas, mas com um clamor que vinha do fundo da alma: Senhor, tu que saraste a minha alma e o meu corpo, toca na nossa irmã, dá-lhe paciência para esperar em ti. E se a cura tardar, que ela sinta a tua presença todos os dias, porque isso é melhor do que qualquer milagre. A vida de Maria se tornou um rio que regava a fé de muitos. Não porque ela fosse perfeita, ela mesma admitia suas falhas, mas porque ela não escondia suas cicatrizes. Elas eram a prova de que Deus não escolhe os fortes para mostrar o seu poder, mas os fracos, os quebrantados, os que não têm mais forças para se gabar. Em uma das últimas vezes em que ela deu seu testemunho na igreja, um jovem irmão recém-convertido lhe perguntou: Irmã Maria, como a gente sabe que Deus está conosco nos momentos difíceis? Ela sorriu e respondeu: Você sabe por que quando você pensa que não aguenta mais, de repente vem uma paz que não faz sentido. Você sabe por que quando você acha que vai afundar, alguém te estende a mão no momento certo. Você sabe por que mesmo quando tudo está escuro, tem uma voz dentro de você que diz: Não tenhas medo, eu estou aqui. E essa voz não é sua, é dele. Com o tempo, Maria e João começaram a perceber que Deus não os havia livrado só para eles. Era como se o Senhor lhes dissesse: Eu te dei mais tempo, agora use-o para mim. Então eles passaram a abrir sua casa para estudos bíblicos, a visitar os enfermos, a orar com os desanimados. Não eram teólogos, não tinham respostas para todas as perguntas, mas tinham algo mais importante: um Deus vivo que respondia às orações. Uma vez, um casal da igreja, passando por uma crise financeira, desabafou com eles: Não sabemos mais o que fazer. Já oramos, já jejuamos e as contas só aumentam. João, que antes era um homem quieto, respondeu com uma simplicidade que comoveu: Irmãos, Deus não prometeu que a gente não ia passar por apertos. Mas Ele prometeu que não ia nos deixar. Vamos orar juntos e confiar que Ele vai abrir um caminho. Pode não ser do jeito que a gente quer, mas vai ser do jeito certo. E Deus abria caminhos. Não sempre da forma que eles esperavam, não sempre no tempo que desejavam, mas sempre de um jeito que no final, os fazia olhar para trás e dizer: Só podia ser o Senhor. Uma vez, uma irmã precisava de uma cirurgia urgente, mas não tinha condições de pagar.
A igreja orou e no dia seguinte, um médico cristão, que nem frequentava a mesma congregação, ofereceu-se para operá-la sem custo. Em outra ocasião, o irmão perdeu o emprego e justamente quando a despensa estava vazia, chegou uma cesta de alimentos sem remete com um bilhete: Deus proveu. Eram coisas pequenas aos olhos do mundo, mas para quem vivia pela fé, eram sinais de que o mesmo Deus que abrirá o Mar Vermelho ainda agia nos dias de hoje. Maria gostava de contar que depois da cura, ela e João começaram a notar coisas que antes passavam despercebidas: o cheiro da terra depois da chuva, o sorriso de um irmão que superou uma prova, a voz de uma criança cantando um hino. Era como se Deus lhes tivesse dado não só mais anos de vida, mas uma vida mais profunda. Antes, a gente vivia correndo atrás das coisas, ela dizia. Agora, a gente vive agradecido por cada coisa que Deus nos dá. Até pelas provas, porque foi nelas que a gente aprendeu a confiar em Ele de verdade. Um dia, durante uma reunião de ação de graças, Maria se levantou e disse algo que marcou todos os presentes: Irmãos, eu já estive no lugar onde muitos de vocês estão hoje. Com medo, sem esperança, pensando que Deus tinha me esquecido. Mas eu aprendi uma coisa: Deus não nos tira das provas para nos poupar do sofrimento. Ele nos leva através delas para nos aproximar dele. E quando a gente sai do outro lado, a gente não é mais o mesmo. A gente sai mais forte não por causa da gente, mas por causa dele que nos sustenta. Então ela fez uma pausa, olhou para o céu como se visse algo que os outros não viam, e continuou: Se hoje eu estou aqui, não é porque eu merecia. É porque Deus é bom. E se amanhã Ele me chamar, eu vou sem medo, porque sei que a mesma mão que me curou aqui vai me receber lá. Os anos foram passando e Maria, agora com os cabelos brancos e as mãos marcadas pelo tempo, continuou sendo um farol para muitos. Não porque ela fosse especial, mas porque ela deixava Deus brilhar através dela. Uma vez, uma irmã nova na fé lhe perguntou: Como a senhora consegue ter tanta paz? Maria respondeu com um sorriso: Minha filha, a paz não é ausência de problemas. Paz é saber que não importa o que aconteça, Deus está no controle. Eu já passei pelo fogo, e Ele esteve comigo. Já passei pelo rio, e Ele me sustenta. Então, por que eu ia ter medo agora? João, que agora já não era mais o homem quieto de antes, costumava dizer: Antes, eu achava que fé era só acreditar que Deus existe. Hoje eu sei que fé é confiar em Ele mesmo quando tudo parece perdido. É como quando você está no meio do mar e não vê terra nenhuma, mas sabe que se continuar remando, vai chegar em algum lugar, porque Ele prometeu que nunca nos deixaria. E assim, entre orações, lágrimas, risos e muito louvor, Maria e João viveram cada dia como um presente de Deus. Não porque a vida ficou fácil, havia ainda dores, perdas, lutas, mas porque no meio de tudo, eles tinham a certeza de que não estavam sozinhos. E essa certeza fazia toda a diferença. Até que numa tarde tranquila, enquanto Maria regava as plantas no jardim, como fazia há anos, ela sentiu um cansaço diferente. Não era dor, não era sofrimento. Era como se o corpo estivesse dizendo: chegou a hora. Ela entrou em casa, sentou-se ao lado de João e pegou sua mão. João, eu acho que o Senhor está me chamando. Ele a olhou, e embora o coração doesse, havia uma paz nos dois. Eu sei, Maria. E está tudo bem. A gente viveu mais do que a gente merecia. E agora a gente vai ver Ele face a face. Ela sorriu, fechou os olhos e sussurrou: Obrigada, Senhor, por tudo. Naquela noite, enquanto a família se reunia ao seu redor, Maria abriu os olhos pela última vez, olhou para cada um com um amor que só quem já viu a glória pode ter e disse: Não chorem por mim. Eu estou indo para casa. E um dia, a gente se encontra lá. Então, com um suspiro suave, ela partiu. Não com dor, não com luta, mas em paz, como quem finalmente chega ao destino depois de uma longa viagem. No velório não houve choros de desespero, mas lágrimas de gratidão. Porque todos ali sabiam que Maria não tinha morrido, ela tinha apenas trocado uma morada temporária por uma eterna. E o maior legado que ela deixou não foram palavras, mas uma vida que provou, todos os dias, que Deus é fiel, que Ele ouve, que Ele sara, que Ele nunca abandona os seus. E assim, a história de Maria não terminou. Porque para quem crê, a morte não é o fim, mas o começo de uma vida que não tem mais lágrimas, nem dor, nem adeus. É a vida que Deus sempre planejou para nós, ao seu lado para sempre. E enquanto os irmãos cantavam hinos de louvor naquele dia, muitos se lembravam das palavras que Maria tanto repetia: Deus ainda opera milagres. Não desista de clamar, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso para eles era suficiente.